E aí, pessoal, vamos dar continuidade às nossas revisões de orgânica, tá bom? Por meio da lista de questões que foi apresentada para vocês. O professor Gessé falando aqui, e a nossa revisão trata-se do tema de orgânica e isomeria. Essa questão é muito boa porque ela aplica a isomeria plana de diversas formas. Aí eu vou trazer algumas informações bem legais para vocês. De início, ele já fala o seguinte: os isômeros são dois ou mais compostos diferentes que apresentam a mesma forma molecular. Então, é uma estrutura que eu vou ter uma outra estrutura com a mesma fórmula molecular, quer dizer, com a mesma quantidade de átomos, mas só que ela vai se apresentar de forma diferente, tá bom? No caso aqui, eu tenho essa estrutura desse álcool, pentan 3-ol, eu sei que é um álcool porque termina com ol, né, gente? E a nomenclatura do álcool sempre termina com ol, ol. E aí eu vou ter um álcool diferente, uma estrutura aqui, ó, montada diferente. Ela está aqui nessa forma, ela vai ter uma estrutura diferente. E aí vai ter outras características, tá bom? Essa molécula vai ser diferente com a mesma forma molecular. Ele fala até o seguinte: o fenômeno da isomeria causa diferença nas propriedades dos compostos isômeros, né? A outra estrutura que eu vou derivar dessa daqui vai ter com propriedades físicas, por exemplo, diferentes. Vai ter solubilidade diferente, vai ter ponto de fusão e ebulição diferente, tá bom? A isomeria pode ser dividida em isomeria plana e espacial. A isomeria plana ou constitucional, que também é chamada dessa forma, a gente apenas analisando a fórmula estrutural dos compostos eu consigo diferenciar. Ele fala: observe o álcool, ele já confirma que aqui é um álcool. A seguir, relacione as estruturas dos seus isômeros planos. Pessoal, eu quero já de início, como forma de revisão, que vocês anotem, tá? Essa definição aqui de isomeria, ó, que é muito boa essa definição de isomeria que ele te deu aqui no início da questão, tá bom? Isso aqui é a definição geral de isomeria. E aqui os tipos de isomeria que a gente já estudou até o momento, que é a plana e a espacial. E aí ele já confirma, pessoal, na questão que aqui eu tenho um álcool, né? Pelo nome, por conta da hidroxila, aqui eu já sei que é um álcool. Tudo isso me indica que é um álcool, tá bom? É bem simples isso. E aí ele te dá três situações aqui, tá? Isomeria plana de função, isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição. Não se preocupe com isso. Te deu três estruturas aqui com o nome, não te deu a estrutura feita, ele te deu o nome, para que você relacione essa estrutura com o tipo de isomeria. E aí, o que é isomeria de função? Eu vou ter um outro composto aqui, como esse álcool, tá bom? Que vai apresentar a mesma fórmula molecular, mas vai ter uma função diferente. E aí, como é que eu faço isso? Tá bom? Deixa eu botar aqui para vocês uma relação muito boa que vocês têm que anotar e guardar no coraçãozinho de vocês. Eu trouxe aqui esse quadro, ó, com as informações. Toda vez que tu tiver um álcool como esse daqui, o isômero de função dele provavelmente vai ser um éter. Quando tu tiver uma acetona, o isômero de função dele normalmente vai ser um aldeído. Quando tu tiver um éster, provavelmente o isômero de função dele vai ser um ácido carboxílico. No caso, a gente tem um álcool, tá bom, pessoal? A gente tem um álcool aqui, ó, e o provável isômero dele de função vai ser um éter. Então, como eu não tenho a estrutura feita aqui, eu procuro aquele que é um éter e aí vai ser o isômero de função desse álcool aqui. No caso, na primeira alternativa eu tenho aqui, ó, terminação com ol, eu já sei que é um outro álcool. E não forma par com álcool, né? É álcool e um éter. No próximo aqui, no último, eu tenho também uma terminação com ol. Eu já sei que é outro álcool e não vai combinar com a isomeria plana de função, que é o que eu estou procurando. O do meio é o etoxipropano. Gente, eu vou tentar desenhar aqui para vocês. Ó. É o etox, quer dizer, et, de um lado eu tenho um grupo etil, aí ox, porque tem um oxigênio bem no meio. Deixa eu botar um oxigênio aqui para a gente. Tá? Eu vou ter um oxigênio aqui no meio. Beleza, deu certo. E do outro lado eu tenho o propano. Quer dizer, um grupo com 3 carbonos, né? Então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3. Deixa eu confirmar. 1, 2, 3. Sim, esse cara aqui, gente, deu para desenhar. É o etox propano, tá? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aqui é pente. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também. Cada vérticezinho desse daqui é um carbono. Deixa eu grifar para vocês aqui a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também, tá bom?
tá na 1, 2, 3, no carbono 3 eu tenho hidroxila, por isso que aqui é 3-ol. Esse cara aqui é o etoxipropano, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também, tem um oxigênio, como esse também tem um oxigênio. Então esse cara aqui é o isômero de função desse álcool aí. Então aqui fica o item 1, tá bom? O próximo, no caso, ele quer a isomeria plana de cadeia. Quem é que vai ter uma cadeia diferente, tá? Com a mesma fórmula molecular? Então eu tenho que rearranjar essa fórmula estrutural aqui para que tenha uma cadeia diferente. No primeiro já aqui eu já consigo perceber, ó, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Vou botar aqui, tá? Para a gente ganhar espaço. O 2-metil-butan 2-ol. Então a cadeia principal vai ter... deixa eu botar aqui a setinha correta. A cadeia principal vai ter 4 carbonos, porque é but, tá? Só ligação simples. Então, 1, 2, 3, 4. Isso, né? Cada pontinha aqui é um carbono. 1, 2, 3, 4. Ele disse que no carbono 2 eu tenho um metil. Então, eu coloco um metil aqui, ó. Por que eu coloquei aqui? É o carbono 2, tá? Carbono 1, 2. Tanto faz daqui da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. Eu vou ter um grupo metil, que é um CH3. Então, aqui em cima eu tenho um CH3. Aí, butan 2-ol. No carbono 2 eu tenho uma hidroxila, gente. Então, no carbono 2 também aqui, eu vou puxar mais uma ligação. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês bonitinho. Vou colocar mais uma ligação. E aí, é só colocar a hidroxila. Tá? A hidroxila é o grupo OH. Opa! Deixa eu botar aqui. Grupo OH. Beleza. E aí eu tenho o 2-metil-butan 2-ol. Perceba que é como se eu tivesse jogado esse grupo para o carbono vizinho aqui, ó. E esse carbono aqui do final, eu tivesse jogado ele aqui em cima, tá bom? Vamos confirmar se tem mesmo 5 carbonos. Eu tenho um carbono aqui, um. Aqui no meio eu tenho outro, aqui em cima eu tenho outro, 2, 3. Aqui embaixo eu tenho mais um, 4 e aqui 5. E aqui o grupo hidroxila que eu tenho aqui embaixo, ó, eu tenho aqui também. Então esse primeiro aqui, ele vai ser o isômero de cadeia, pessoal, tá bom? Então confirma aí o item 2 aqui no primeiro parênteses. Só sobra a isomeria plana de posição, porque eu tenho o pent... Deixa eu colocar logo 3 aqui. É o pentan 2-ol. Isso significa o quê? Aqui é o pentan 3-ol, porque está no carbono 3. Essa hidroxila, no caso, estaria no carbono 2. Eu traria ela para cá, gente, ó. Tá? Eu traria ela para cá, no caso. O grupo OH ficaria aqui, tá? O grupo OH ficaria aqui. E aí eu tiraria ela dessa posição e colocaria aqui. E aí seria um isômero plano de posição. É quando eu mudo a posição, por exemplo, da função orgânica principal. Tá bom? Então isso seria o isômero de posição. Então a gente revisou a isomeria de função. Não se esqueça disso. Coloca isso no teu coração. Tá bom? Esses pares aqui que se formam só com esse parzinho aqui que eu lembrei, álcool éter, eu consegui identificar qual era o isômero de função. O isômero de cadeia vai ter uma cadeia diferente, né, com a mesma fórmula molecular. E depois a de posição, apenas a posição da função orgânica, e também poderia ser a posição da ligação dupla. Tá? Se tivesse uma ligação em saturação e ela mudasse de posição, aí também seria um isômero de posição. Tá bom? A gente faz isso aqui como forma de revisão para vocês. E a gente vai fazer mais algumas questões como forma de revisão. Anotem, tá bom? O que a gente está trabalhando aqui, para que vocês estudem revisando esses conteúdos, porque é muita informação e aí acaba tendo, tá, um trabalhão para vocês estar lembrando. Vocês não estudam só química, estudam as outras disciplinas também da natureza, das linguagens, matemática e tudo mais. E aí é necessário a gente fazer essa revisão aqui para a gente refrescar a nossa memória, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Forte abraço e até a próxima aula.